Ele reencarnou em outro mundo de magia como um agricultor, no entanto com energia limitada. Lembrando que o nome desse anime vai estar nos comentários aí como sempre, beleza? A história começa com o nosso prota chamado Hirako acordando de um sonho onde ele simplesmente morria. Ao se levantar da cama, ele vai dar uma olhada em como estava o clima lá fora. Nós podemos perceber que ele possui um tipo de vilarejo muito interessante, onde várias espécies vivem juntos e fazem de tudo para ajudá-lo no que ele precisar. Refletindo sobre tudo aquilo, ele começa a pensar que em sua vida passada talvez ele não pudesse desfrutar de uma vida tão pacífica e aconchegante como essa. Nesse momento é revelado o início de tudo, onde o nosso prota morreu de uma doença no hospital e um certo Deus, para compensar a sua falha horrível de ter dado uma vida tão miserável para ele, concede para ele uma vida em outro mundo com um corpo saudável e imune de todas as doenças. No entanto, ele poderia acrescentar seus desejos pessoais. O nosso prota simplesmente pede para que apenas possa ser um humilde agricultor em um lugar pacífico longe da civilização. Dito isso, ele reencarna e aparece acordando no meio da floresta. Em seguida, aparece a sua ferramenta de agricultor, que Deus lhe concedeu, e ao que parece, ele consegue usá-la sem sofrer nenhum cansaço físico, o que já é bônus para ele. Enquanto dá uma olhada pela floresta, o nosso prota avista uma árvore enorme. Tendo em mente que ele necessitava de um lugar para morar, ele começa a fazer daquele lugar sua nova morada. Empolgado com sua nova vida, ele começa a procura de água e suprimentos necessários para viver, mas infelizmente ele arrumou apenas água, pois não havia vegetais nas redondezas daquela região. Aproveitando o tempo restante, ele começa a tentar fazer uma cabana para passar a noite. Após limpar a área ao redor e cortar uma árvore, ele começa a preparar a madeira para fazer essa tal cabana, mas logo ele percebe que já estava anoitecendo, e como não possuía pregos ou martelo, ele apenas faz um buraco na árvore gigante e resolve passar a noite por ali. No outro dia pela manhã, ele se depara com um coelho esquisito vindo em sua direção. Bastante assustado, Hirako taca a madeira nele e o pequeno coelho acabou virando o almoço do nosso prota. Algumas horas se passam e podemos ver que as coisas estão começando a progredir. Nosso prota então começa a cuidar da área onde ele usará para cultivar vegetais e ervas. Porém, depois de todo o trabalho para preparar a área de plantio, ele percebe que não possui sementes para realizar o plantio e resolve encerrar o seu dia por ali. Na manhã seguinte, ele fica surpreso ao ver vários brotos surgindo do nada em seu plantio, o que o faz pensar que talvez isso faça parte da sua ferramenta divina. E bastante entusiasmado, ele faz uma cerca para proteger sua base de monstros futuros. Certo dia, enquanto rondava seu cultivo, ele vê uma espécie que se parece com um cachorro do outro lado da cerca. Isso por si só já deixou nosso prota bastante feliz, por ter alguém para lhe fazer companhia. Ele percebe que a fêmea estava grávida. Hirako, por sua vez, arruma um local para eles passarem a noite e deixar o trabalho de parto por conta da natureza. No outro dia, ele volta para ver como eles estão, e ao que parece o trabalho de parto deu tudo certo. Algum tempo se passa e o inverno se aproxima. Hirako se preocupa pois não possuía nenhuma técnica para fazer roupas, mas é aí que a aranha mais fofa e responsa do anime inteiro entra em cena. Ela, por sua vez, é nomeada de Zabuton e consegue fazer qualquer tipo de roupa e tecido. Meu parceiro, se liga nessa obra de arte aqui. Ao se passar dos dias, os filhotes crescem e seguem suas vidas na floresta. Da mesma forma ocorre com Zabuton, que teve algumas pitiquinhas. Após um inverno solitário, o nosso prota acorda para mais um dia de trabalho, até que Zabuton toca um tipo de alerta, e quando Hirako vai verificar, ele se depara com uma menina que estava enrolada por alguns fios, o que deixa ele sem entender nada. Hirako decide ajudá-la, mas de repente ela pula em seu pescoço sugando seu sangue. Ela acaba voltando para sua forma normal, porém os cachorros do nosso prota arrebentam ela na tapa e ela volta a ser apenas uma lolizinha indefesa. Depois de muita conversa, Hirako deixa ela sugar seu sangue novamente e a leva para sua morada. Chegando lá, ela fica bastante impressionada por ver um lugar tão maravilhoso como aquele. Então ele começa a mostrar todos os tipos de cultivo e coisas boas por ali. Pela noite, enquanto ela anotava algumas informações em seu diário, é revelado que ela é uma vampira e seu nome é Lulus. A partir de agora, chamaremos apenas ela de Lulu. Após conversar com ela alguns minutos, o nosso prota começa a pensar que uma hora ou outra ela iria embora e que talvez nunca mais veria outra pessoa por ali. Temendo isso, ele implora para que ela fique com ele para sempre. Porventura, isso acaba saindo meio errado, mas no fim deu tudo certo e o nosso prota se acabou de alegria. No outro dia, ele reflete o quanto ter Lulu por perto tem lhe ajudado bastante, uma vez que ela o apresentou magia e conseguiu o sal que ele tanto procurava. Enquanto eles tomavam um chá, o alerta de Zabuton toca novamente, e dessa vez os cachorros capturaram uma espécie de anja. Hirako leva ela para casa. Chegando lá, ela relata que seu nome é Tia, e que estava procurando Lulu, pois Lulu havia feito uma bagunça na cidade. Fugindo do assunto, Lulu apresenta a proposta para que Tia morasse ali com eles, e
depois de um dia cheio de surpresas para a tia, Lulu propõe mais uma vez para que ela more ali com eles, pois o corpo dela não poderia dar conta de toda a tarefa noturna sozinha. Tia resolve ficar ali com eles, mas ela explica que deveria buscar algumas coisas na cidade antes. Alguns dias se passam, e ela volta com os 7 garotas elfas que estavam sem abrigo na cidade. Elas explicam que desejam repovoar sua raça, e para isso elas necessitam de um lugar para se estabelecerem. Sem pensar 2 vezes, o nosso prota aceita. Ao se passar dos dias, elas construíram uma grande casa para eles ficarem à vontade. Hirako fica impressionado, pois elas realmente são incríveis e não apenas em fazer casas, e sim em diversas áreas nas quais ele tem enorme dificuldade. Alguns dias depois, Hirako e Lulu estão comendo alguns pães feitos pelas elfas. Enquanto comiam, ele pergunta a elas sobre as terras que estavam ali. Lulu se revela que aquelas são as terras do Rei Demônio, porém, como Hirako construiu tudo sozinho, aquelas terras agora o pertenciam. Após algumas tarefas na vila, Hirako percebe que é o único que não consegue usar magia para se limpar. Então, ele resolve fazer uma casa de banho com a ajuda das elfas, que não apenas auxiliaram na construção da casa de banho, como também cuidaram das questões de resíduos e sujeiras do banho. E para comemorar o sucesso da casa de banho, nada melhor que um banho quente com todos da vila reunidos. Mas infelizmente para o nosso pequeno Hirako, isso ficou um pouco mais tenso do que ele imaginava. No outro dia, eles percebem que o inverno está se aproximando, e para se precaver das dificuldades, Hirako decide estocar o máximo de comida necessária para que nenhum integrante da sua vila fique sem comida. Durante essa etapa, ele vê o quão incrível todos são ali, pois diferente de todos, ele é abençoado por Deus, mas também é o único que não consegue usar magia. O inverno finalmente chega, e para eles usarem como passatempo, Hirako faz diversos tipos de jogos para se divertirem. E por incrível que pareça, o cachorro é o único que dá show de derrota a todos, inclusive até mesmo Hirako, que ficou deprimido após uma derrota devastadora. Pela manhã o alerta toca, e no céu podemos ver uma espécie similar a um dragão, porém na verdade é apenas um Ivy. Todos ficam em choque quando ele lança uma bola de fogo na vila, e é nesse momento que o nosso prota entra em cena com uma lança que surgiu do nada. Hirako arremessa em direção ao monstro, rompendo todas as suas defesas fortíssimas e atingindo ele a ponto de não ser capaz de sobreviver, pois aquela lança tem o poder de drenar a força vital de todos que forem atingidos por ela. Todos da vila ficam impressionados com os feitos do nosso prota. No entanto, em um castelo distante, alguns generais do Rei Demônios apavorados discutem o ocorrido, e em outro castelo um dragão fica assustado ao descobrir que seria morto facilmente se fosse atingido por aquela lança. No outro dia, o alerta toca novamente, e desta vez os cães do nosso prota capturaram uma moça. Ao levá-la para dentro, ela revela que seu nome é Flora, e por incrível que pareça, ela é irmã de Lulu. E após se deliciar com algumas comidas de Hirako, ela decide que irá se mudar para a vila, e com isso a vila ganhou mais algumas integrantes, pois ela também convidou algumas empregadas e trouxe 2 vacas. Vendo que estava ficando solitárias por ser a única de sua espécie, Tia resolve dar uma saidinha rápida. Eventualmente, ela retorna com algumas subordinadas, para que não se sentisse solitária novamente. Com a vila crescendo, Hirako decide nomear a vila. Depois de várias decepções, Zabuton sugere o nome, a Grande Vila da Árvore, e por fim, esse se torna o nome da aldeia. Algum tempo se passa e algumas mudanças ocorrem na vila, que agora tem acordos comerciais com o Rei Demônio e outras espécies. Porém, os generais do Rei Demônio não podem deixar de lado o fato que a vila é extremamente perigosa, não apenas pelo nosso prota ter força suficiente para derrotar um Arven, e sim por ter a princesa vampira e o anjo da aniquilação para protegerem a vila, o que torna isso ainda mais estranho. De volta para a vila, após fazerem amizade com a família real dos dragões que agora não saem da vila, tudo começa a ficar mais fácil em conseguir acordos e provar o quão fortes eles são. Eles conseguiram até mesmo um mercador que forneceria frutos do mar exclusivos para a vila, mas embora tenha sido bastante fácil para conseguirem um acordo, o mercador fica aterrorizado em visitar a vila com monstros tão perigosos, e por sua vez começa a pensar que talvez seu corpo não aguente tanta pressão, mas no fim vai dar tudo certo. Conforme o tempo passa, a vila vai ficando ainda mais famosa e seus visitantes só aumentam. Até mesmo a filha do Rei Demônio visitou a vila e ficou toda apaixonada por aquele lugar, sem contar que vários nobres ficaram admirados por um lugar tão maravilhoso. A vila ganhou também vários novos integrantes, entre eles as Elfas Negras, que são magníficas em caçar e qualquer tipo de coisa, porém na hora de caçar elas são uma decepção, talvez por aquela ser a famosa Floresta da Morte. A líder das Elfas Negras se sente inútil e começa a observar o nosso prota enquanto estava tentando fazer algumas louças de argila, porém ele acaba falhando. Ela, por sua vez, lhe pede permissão para fazer as louças de argila, e é nessa hora que ela se sente útil para ajudar a vila de alguma forma. Pela noite, inesperadamente, Lulu está se sentindo mal, com enjoos e desejos estranhos. Tia obviamente já sabe o que está ocorrendo, e é nesse momento que é revelado que a Lulu está grávida. Sim, o nosso pequeno Hirako vai ter um filho com uma vampira. Lulu e Hirako ficam chocados ao saberem disso, mas por outro lado, a vila inteira fica feliz e muito empolgada com a notícia. No outro dia, enquanto Hirako explicava como está o funcionamento e a organização da vila, uma mulher lobo
alerta que um certo homem estranho havia entrado na vila. Nosso prota fica admirado por nem mesmo Zabuton ter percebido a presença do homem. Rapidamente Hirako vai averiguar a situação. Chegando lá, Lulu reconhece que aquele homem na verdade é o progenitor dos vampiros, o que basicamente o torna avô de Lulu e Flora. Eles o levam para dentro de casa, e lá ele explica que resolveu aparecer pois soube da gravidez de Lulu. Então ele queria parabenizá-la e conhecer o seu marido. Contudo, ao chegar na vila ele não pôde deixar de notar as estátuas de Deus. Hirako pergunta para ele se ele conhecia Deus. Ele relata que o viu em seu nascimento. Desde então, ele nunca mais o viu. Porém, ele lembra poucas coisas sobre ele. Depois de muita conversa, ele convence o nosso prota de fazer uma estátua de Deus para ele. Após terminar a estátua, o avô de Lulu vai embora e em um lugar distante ele começa a fazer a fama da vila de Hirako. Nesse mesmo instante, ele envia vários pianos para sua neta como presente de gravidez e também uma forma de pagamento pela estátua que Hirako fez para ele. Alguns dias se passam e todos estão empolgados com o dia do nascimento do filho de Hirako se aproximando. Zabuton prepara diversas roupas como presente para o bebê, e desta forma todos os integrantes da vila resolvem dar presente para Lulu, desejando que tudo ocorra perfeitamente bem. Ao cair da noite, enquanto nosso prota conversava com Lulu, ela começa a sentir algumas dores, e sim, é chegada a hora do nascimento do bebê. Todos começam os preparativos para realizar o parto. Hirako se sente solitária até então, e começa a se lembrar de como tudo começou. Pela manhã nos é apresentado o filho do nosso prota. Ao que parece ocorreu tudo certo com o parto. Todos da vila estão bastante felizes com o nascimento do filho do nosso prota. Nesse momento é revelado que o bebê foi nomeado com o nome de Alfredo, e sua raça ainda é desconhecida, mas provavelmente ele nasceu meio vampiro. Conforme os dias se passam, Hirako e os moradores preparam um enorme banquete de comemoração. Todos estão bastante felizes comemorando a saúde de Alfredo e o crescimento da vila. Hirako se sente realizado por todos estarem bastante alegres. Porém, pela manhã, o nosso prota acorda com a notícia que alguns vilarejos estão querendo se mudar para a grande vila da árvore, chegando assim ao término do anime e de mais um vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo que vai estar saindo aí em 2 ou 3 dias como sempre. Eu sei que muitos de vocês já assistiram esse anime aqui, mas particularmente foi a primeira vez que eu assisti ele e eu resolvi trazer um vídeo dele pro canal. Espero que gostem e obrigado por tudo. Tchau e até o próximo. Prometo que vai ser novidade.